Esse é o vídeo de número 37 sobre o estudo bíblico e o número 17 sobre Jó. Bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. Para você que acessa o canal pela primeira vez, sou Inácio da Silva. E nesse vídeo vou falar sobre o capítulo 22 do livro de Jó, em que seu amigo Elifaz explica em detalhes quais foram os pecados que Jó cometeu. E para nós compreendermos o que esse capítulo significa, nós primeiro precisamos entender o versículo 2 e 3 do capítulo 22 e entender que nesses dois versículos não é o amigo de Jó falando o que Deus pensa, mas sim repetindo o que Jó falou anteriormente. Quando Jó falou assim: pode o homem ser útil a Deus? O sábio só é útil a si mesmo. De que serve ao Todo-Poderoso que tu seja justo? Tem ele interesse que teu proceder seja íntegro? Essas foram palavras que Jó falou anteriormente. Nós devemos entender que todo o livro de Jó é um único diálogo. E nós não podemos procurar compreender simplesmente lendo um capítulo ou alguns versículos. Nós devemos entender o livro em um todo, como um diálogo, em que, em determinado momento, parte do diálogo lá de trás, que falou anteriormente, virá à tona. E é isso que nesse momento o amigo de Jó faz, fazendo Jó lembrar o que ele falou anteriormente. E Jó diz assim: para Deus não tem interesse nenhum que a pessoa seja justa. O que vale ser íntegro? O sábio só é bom, só é útil a ele mesmo. Jó quer dizer o seguinte, que se ele for sábio, ele tem vantagem. Para Deus isso não tem nenhum interesse. E realmente não é nesse sentido. Então nós vamos voltar um pouquinho atrás. Vamos ver o que Jó falou neste sentido. Estejam os seus filhos honrados, ele o ignora. Sejam ele humilhados, não faz caso. É somente por ele que sua carne sofre. Sua alma só se lamenta por ele. Quando Jó diz ele, Jó está se referindo a Deus. Quando Jó diz que é somente por ele que sua carne sofre, e é somente por ele que sua alma se manifesta, está falando de Deus. Justamente agora, nesse capítulo 22, o que seu amigo está fazendo ele lembrar, está trazendo à tona. Jó, lembra, você falou anteriormente que para Deus não importa o que o ser humano faz. Deus não será levado em conta se é íntegro ou não. E novamente vamos ver o que Jó falou anteriormente. No capítulo 19, no versículo 4 e 7, em que Jó falou assim: mesmo que eu tivesse verdadeiramente pecado, minha culpa só diria respeito a mim mesmo. Clamo contra a violência e ninguém me responde. Levanto minha voz e não há quem me faça justiça. Nós vemos novamente Jó falando que ele não tem que prestar atenção no que Deus faz. Ele diz: mesmo que eu tivesse verdadeiramente pecado, isso diria respeito unicamente a mim. Eu clamo e ninguém responde, e ninguém faz justiça. E nós vamos lembrar quando Jó classificou o sonho como uma tortura. Nesse momento foi quando Deus mostrou para Jó aonde estava o erro de Jó, os pecados de Jó, que ele tinha cometido. Chamou atenção, alertou de todas as maneiras, de uma maneira e de outra maneira. E Jó não prestou atenção. A arrogância de Jó era tamanha que ele não aceitava ser orientado através de sonhos. Então ele diz que não recebeu nenhuma ajuda, o que não é verdade. Deus tentou alertar, só que Jó não prestou atenção. Vamos lembrar que todos os profetas bíblicos
foram orientados através de sonhos e visões. Fato que Jó não aceitava. Esse foi o maior pecado que Jó fez, mas não foi os únicos. Vamos em seguida ver o que o amigo de Jó fala para ele que ele fez. E nós sabemos que quando nós queremos saber se uma pessoa cometeu algo errado, nós não vamos perguntar justamente para essa pessoa. Nós podemos perguntar para o seu melhor amigo, que é, no caso de Jó, um dos melhores amigos que esteve ao seu lado no momento em que a desgraça caiu sobre ele, que falou sobre seus pecados. Mas antes vamos acompanhar na Bíblia, em Lucas capítulo 14, versículo 11. Vamos ver o que está escrito ali. Porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Vamos entender. Todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Nós não vemos Jó ser humilde em nenhum momento. Simplesmente Jó expõe suas ideias, como ele falou anteriormente, sem medo das consequências. Podemos até usar a palavra com arrogância. Ele se julga o único injustiçado, mas não prestou atenção quando Deus lhe orientou através do sonho. Sempre lembrando, o cristão precisa acreditar que Deus fala com nós através do sonho. Não precisamos necessariamente entender a mensagem, porque nós não somos orientados nesse sentido. Mas precisamos entender que o sonho, a visão, é o único meio em que Deus fala diretamente conosco. E Jó não aceitava, pois na vida real ele era poderoso, o mais poderoso da sua época. Aqui não diz no livro de Jó que ele era o juiz, mas aparentemente essa era a profissão dele, de julgar. Quando ele chegava num lugar, as pessoas tremiam ao ver ele. Vamos ver em seguida o que o amigo de Jó fala dos pecados que Jó cometeu. Está no capítulo 22 de Jó, que é o capítulo que eu estou explicando nesse vídeo, no versículo de 4 a 11. É por causa de tua piedade que ele te pune e entra contigo em juízo? Não é enorme a tua malícia? E não são inumeráveis as tuas iniquidades? Sem causa tomaste penhores a teus irmãos, despojaste de suas vestes os miseráveis, não dava água ao sedento, recusavas o pão ao esfomeado. A terra era do mais forte, e o protegido é que nela se estabelecia. Despedias as viúvas com suas mãos vazias, quebrava os braços dos órfãos. Eis porque está cercado de laços, e os terrores súbitos te amedrontam. A luz obscureceu-se, já não vês nada, e o dilúvio das águas te engole. Elifas expõe a Jó de maneira clara e nítida os crimes que ele cometeu, os pecados que ele cometeu, as injustiças que Jó cometeu e não admite. O verdadeiro amigo é aquele que não te abandona no momento de desgraça, que foram os 3 amigos de Jó que vieram ficar com ele quando todos abandonaram. Mas eles não vieram só estar com ele, também vendo a arrogância de Jó, culpar Deus por tudo o que lhe acontecia. Eles não se conteram em explicar para Jó que Jó não era nenhum santo, não era um símbolo de paciência que nós conhecemos. Jó tinha um passado de pecado, de erros cometidos, de injustiças cometidas. E está no versículo 4 ao 11 explicado em detalhes cada pecado que Jó cometeu.